que vão receber esse culto em casa, que Deus abençoe você. Essa é a reunião onde você vai aprender a chegar no caminho da vitória, chegar no lugar que Deus tem para você. Então fica comigo, tá bom? Você vai ouvir uma boa palavra. Daqui a pouco eu vou fazer a oração da fé, a oração forte, a oração que cura o enfermo, que expulsa o demônio. E tem mais uma coisa. Nesse culto hoje, especialmente, nós temos a ministração da Santa Ceia do Senhor. Então você aí na sua casa, você pode participar da Santa Ceia comigo. É só você deixar preparadinho aí um pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva. O suco de uva pode ser aquele da caixinha, pode ser até o de saquinho se você não tem outro em casa. Pastor, não tenho nenhum em casa, o que eu faço? Pega um pouquinho de água, não tem problema não. O nosso Salvador transformou água em vinho. Então, na hora da oração, eu vou pedir para Deus abençoar e você pode hoje ter esse momento de comunhão com a gente. Daqui a pouco, tá bom? No final dessa palavra aqui, eu vou ministrar a Santa Ceia. Se você já é um filho de Deus, você já é salvo, faz parte do corpo de Cristo, você pode ter esse momento de comunhão conosco. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vocês estão na fé, meus irmãos? Que bom que vocês vieram aqui hoje para ser abençoados. Amém? Eu queria explicar hoje duas coisas para você. Primeira, Deus tem um lugar para você. Aliás, Deus tem uma vida extraordinária para nós. Ele tem. Deuteronômio capítulo 8, lá no versículo 1, está escrito assim, Deuteronômio 8, no verso 1, a Bíblia diz: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis, para os fazer, para que vivais, vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. O plano de Deus para o povo dele, para o povo de Israel, que é o plano para nós também, é que eles tivessem vida. Ele fala assim: vocês têm que guardar os meus mandamentos, para que vivais, para que vocês tenham vida, para que vos multipliqueis. No plano de Deus você vai crescer muito, amém? Para que entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. Aqui no caso do povo de Israel, muitos anos antes de Moisés, quem está falando aqui é Moisés, foi ele que escreveu o Deuteronômio, e era ele que estava falando com o povo de Deus aqui. Muitos anos antes, mais de 400 anos antes, Deus já havia jurado a Abraão, Deus já havia falado: eu tenho uma terra, eu tenho um lugar para vocês. Agora eles estavam às portas, já estavam para entrar e conquistar essa terra. E Deus estava dizendo: vocês vão viver, vocês vão se multiplicar, vão entrar na terra que eu jurei a vocês. Irmão, nós que estamos aqui, existe uma terra preparada para nós. Em primeiro lugar, nós sabemos que nós não somos daqui. Você sabe que nesse mundo você só está de passagem, amém? Nós temos uma trajetória aqui que é curta, não vai ser muito longa. E logo, logo há um lugar maravilhoso preparado para nós lá no céu. Um reino preparado desde a fundação do mundo. Está tudo certinho. Glória a Deus por isso. Jesus disse: já está tudo pronto. Se não tivesse pronto, eu iria preparar lugar, mas já está tudo preparado. Glória a Deus. É só o momento em que a trombeta vai tocar e os salvos vão subir, e muitos já estão lá. Muitos já estão até recebendo parte da sua recompensa, porque dormiram no Senhor. O crente não morre, ele descansa, ele fecha os olhos aqui, mas ele não vê a morte, ele acorda para a vida eterna. Glória a Deus por isso. Agora, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A vida linda que Deus tem para mim e para você, não é apenas lá na glória. Não vai ser uma vida de labuta, sofrimento, miséria, dor aqui, para depois, lá no céu, receber a recompensa. É claro, os nossos olhos e o nosso coração estão lá, amém? No céu. É lá que está a minha recompensa verdadeira. Mas aqui nesse mundo, Deus tem algo muito lindo que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Eu estava lendo para a juventude ontem, 1 Coríntios 2,9. Olha o que está escrito aqui. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. A gente usa esse versículo aqui para falar do céu. E não é que está errado, não. Verdadeiramente. Lá no céu, lá na glória, existem coisas que os nossos olhos não viram, ouvidos não ouviram, e que nunca chegaram ao nosso coração. Ou seja, coisas que nós nunca imaginamos. Está tudo preparado e guardado para nós. Mas essa palavra aqui, quando Paulo escreveu,
a intenção dele não era falar do céu. Paulo não estava falando do céu aqui. Não, pastor, não. Se você ler antes e depois, ou seja, se você ler o contexto desse versículo, você vai ver que Paulo não está falando do céu, da glória. Ele está falando da nossa vida aqui. Ele começa lá no começo do capítulo, ele começa dizendo: quando eu fui ter com vocês, coríntios, eu não fui evangelizar vocês com palavras de sabedoria humana. Eu não fui mostrando que eu era o sabido, que eu entendia as coisas. Não. Eu fui com demonstração de espírito e de poder. Eu fui cheio do poder de Deus. Paulo era um homem poderoso. Não que ele fosse poderoso porque ele era um homem diferente de nós, mas ele havia recebido de Deus a unção. Ele descobriu o que ele podia ter em Cristo. Então, aonde ele chegava, ele usava esse poder de Deus. Essa vida cheia do poder de Deus é para mim e para você também. Paulo disse: eu fui com a demonstração do Espírito de poder. Aí ele fala: para que a fé de vocês não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Eu não queria que vocês fossem apenas um povo instruído. Olha, nós conhecemos as sagradas letras, nós conhecemos a Bíblia. Não. Ele queria que a fé do povo de Corinto, e isso é para nós também, fosse apoiada no poder de Deus. Ou seja, que nós vivêssemos sabendo e crendo naquilo que Deus pode fazer. Aí ele vai falando do assunto. Quando chega no versículo 9, ele diz isso: as coisas que Deus preparou para nós são coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram e que nós nunca imaginamos, não chegaram ao nosso coração. São as coisas que Deus quer fazer na sua vida hoje. Ele quer fazer coisas em você e através de você. Em você, na sua vida, na sua família, na sua casa. Através de você, é você levando o poder de Deus para o doente, ele sendo curado. Você levando o poder de Deus para a pessoa possessa de demônio, o demônio saindo, ela sendo abençoada. Diga glória a Deus. Então, em você e através de você, ele quer fazer coisas que os seus olhos nunca viram. Que você nunca ouviu que Deus fez na vida de outra pessoa. E coisas que você nunca imaginou. Irmãos, eu posso falar de mim, pessoal. Quando eu lembro da onde eu saí, da onde Deus me tirou e aonde eu estou hoje, eu nunca poderia, irmãos, imaginar que um dia Deus teria feito, estaria fazendo coisas tão lindas na minha vida como Ele já fez e tem feito. Só que eu sei que Deus tem coisa maior para fazer na minha vida. Ele quer me mostrar, é isso que Paulo diz aqui, ó. No verso 10 ele fala, olha o 2:10, ele diz: mas Deus nolas revelou. Revelar é mostrar. Então Deus tem mostrado. É por isso que eu digo que não é lá no céu, Deus já está mostrando isso agora. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito Santo conhece o coração de Deus. O Espírito Santo sabe o que é que Deus tem no coração. Irmão, lá no coração de Deus, Deus tem um plano lindo a meu respeito e a seu respeito. Deus olha para você e Ele tem sonhos com você na sua vida. Coisas que Ele quer fazer, lugares onde Ele quer te levar. A obra linda de Deus está lá no coração dEle. Pastor, mas como eu posso saber o que está no coração de Deus? Irmão, existe alguém que conhece o coração de Deus, o Espírito Santo. E Deus nos deu o Espírito Santo. Então, através do Espírito que Ele nos deu, do Espírito de Deus que vive em nós, nós podemos conhecer o que está no coração de Deus. O que Deus quer revelar, o que Ele quer fazer na nossa vida. No verso 11 ele continua dizendo: mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito Santo conhece o coração de Deus e Ele quer nos revelar o que está no coração de Deus. Aí o verso 13 ele diz assim, ó, eu acho que eu até li errado para vocês. Eu li o 10. O versículo 11 diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O que eu falei para você. 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Não é o que nos será dado um dia no céu, é o que nos é dado hoje. É o que Ele deu e está dando, o que Ele já fez por nós, o que Ele quer fazer em nós agora. Amém?
gratuitamente. Jesus já pagou o preço lá na cruz. A graça é dada a todos os homens. E a graça de Deus, ela é sim o favor imerecido, é claro que ela tem essa definição, mas a graça é tudo que Jesus fez por nós na cruz. Quando Ele morreu por você, Ele morreu para que você tivesse saúde, para que você fosse uma pessoa próspera, abençoada. Amém, irmão? A Bíblia diz que Ele morreu na cruz, lá em Gálatas 3,14. Primeiro Gálatas 3,13 diz que Ele morreu para nos livrar da maldição da lei. Acabou a maldição, pobreza, miséria já era. Lá na cruz Jesus já venceu. Aí o verso 14 diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Hoje nós podemos ser pessoas abençoadas. Todas aquelas promessas que Ele fez ao pai da fé, a Abraão, são minhas, são suas, e nós iremos vivê-las. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Tudo que o Espírito Santo conhece, que está no coração de Deus, nós iremos viver. Aleluia. Deus tem para nós uma vida extraordinária. Irmão, irmã, não aceite menos que isso não. Eu vou falar para você até uma coisa. Você pode até viver uma vida simples, mas não aceite viver uma vida comum igual as pessoas do mundo. Eu quero viver uma vida extraordinária, fora do normal, uma vida de milagres. Eu quero ter bênção para contar. Eu quero poder chegar, meu irmão, no final da caminhada e falar: Jesus, que lindo, que história linda que o Senhor fez na minha vida. Quantas pessoas eu alcancei, quantos milagres eu vi. O mundo, irmão, olha para o pastor, o mundo não sabe o que é isso. O homem mais rico desse mundo, com o dinheiro dele, ele não pode comprar um milagre. Ele não pode comprar o poder de Deus, ele não pode, irmão. Ele vai comprar tudo que o dinheiro dele tem poder de comprar, tecnologia, luxo, mas ele não vai poder dizer: meus olhos viram milagres. Ele não vai poder dizer isso. Eu posso dizer, irmão, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas os meus olhos já viram milagres. Eu vi com esses olhos aqui coisas que os médicos não podiam fazer, irmão. Eu vi Deus transformar pessoas que aos olhos do mundo estavam condenadas. Eu vi os cegos enxergarem, eu vi os surdos ouvirem, eu vi o paralítico andar, eu vi mortos ressuscitarem, eu vi gente que chegou na igreja que não era nada, não tinha mais jeito, e hoje essa pessoa é uma bênção, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. O homem que estava estragado pelo vício, pela prostituição, e hoje é um pai de família. Eu vi Deus fazer isso na vida de muita gente. Amém? Eu quero continuar vivendo esse extraordinário de Deus. Você quer, irmão? É o que Deus tem para você. Você sair daqui para poder, meu irmão, viver essa vida maravilhosa. Existe um lugar em Deus para nós. Aleluia. Quem crê nisso, diga: eu creio. Agora olha para o pastor. Há um processo para isso. É isso que eu quero falar com vocês lá em Deuteronômio. Volta lá, Deuteronômio 8. Lá onde a gente começou. Glória a Deus. Deuteronômio 8. Vamos voltar para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 8. Então ele fala: para que vivais, no versículo 1, vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Então existe uma terra para nós. Existe uma vida extraordinária nos esperando. Diga amém. Eu já vivi coisas extraordinárias, tenho vivido, mas eu sei que Deus ainda tem muita coisa para fazer na minha vida e na sua. Agora, para chegar nessa vida, olha o versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Irmãos, olhem para mim. Algumas lutas que nós passamos na vida, alguns desertos que nós passamos, eles estão no plano de Deus. Tem outros que não. Tem deserto que foi você que procurou. Tem luta que você está passando hoje porque você errou, você pecou. Quando você peca, a sua vida fica aberta para o inimigo agir. E quanto mais tempo você fica no pecado, quanto mais você demora para se arrepender, buscar o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, mais tempo o inimigo vai ter para fazer aquela doença crescer no seu corpo, para fazer o mal entrar na sua família. Então, mensagem de Deus: se arrependa. Se você caiu, meu irmão, poderoso é Deus para te levantar, mas é necessário que você volte para Jesus, que você decida: eu vou abandonar esse pecado, eu vou abandonar essa vida errada. Amém, irmão? Em nome de Jesus, se arrependa.
Tem coisa que você está passando hoje que é colheita. Você plantou e você vai colher. E a Bíblia fala, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, vai colher, vai ceifar. Agora, existem lutas que nós passamos que elas não são consequência do pecado. Existem lutas que nós passamos que fazem parte do processo de Deus na nossa vida, no nosso crescimento, no nosso amadurecimento. Deus vai permitir que você passe por certos lugares para Ele poder te usar naquele lugar. E enquanto Ele vai te usando, a sua fé vai amadurecendo. Lá em Mateus capítulo 4, a Bíblia vai dizer para nós no versículo 1, que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Observa você que não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Algumas vezes, irmão, o Espírito Santo, você sabe que o Espírito Santo conduz os filhos de Deus. Lá em Romanos 8 a Bíblia fala que os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito Santo. Eles são filhos de Deus. Olha para mim, o Filho de Deus é conduzido pelo Espírito. E às vezes é para o deserto. Deus vai colocar você em alguns desertos, irmão. Em lugares onde você vai sentir que está faltando recurso. E você vai falar, meu Deus, por que eu vim parar aqui? E algumas vezes, quando você chegar nesses lugares, o diabo vai estar lá. Vai ter demônio. Nós que somos pregadores da palavra, a gente entende isso muito bem, irmão. Às vezes a gente chega numa cidade, a gente não chega para pastorear uma igreja bonita. Quando eu vim aqui para Taubaté, nossa, que maravilha, igreja bonita, povo abençoado que são vocês, amém? Mas mesmo assim, aqui eu encontrei alguns desertos. Eu encontrei gente que estava possessa de demônio. E a minha missão é essa, é chegar no deserto para vencer o diabo, amém? Para expulsar o demônio. Às vezes a gente chega no lugar que o lugar parece inteiro deserto, infestado de demônio. É demônio que não deixa a pessoa prosperar, é demônio que não deixa a pessoa ser curada, que faz a pessoa viver no pecado. E o que a gente faz nessa hora? Ah, pastor, a gente deita no chão e chora, Deus, por que não? A gente busca Deus, se consagra. No versículo 2 a Bíblia fala, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois veio o tentador. Aí a Bíblia vai dizer que o diabo chegou para Jesus e disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E Mateus 4,4, Jesus fala para ele, Jesus fala, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Qual que é a lição? Se consagre, se firme na palavra, porque você vai vencer. A Bíblia fala que depois da última tentação, Satanás o deixou e vieram os anjos de Deus e o serviram. Logo, logo, irmão, o lugar que antes tinha demônio vai estar cheio de anjos de Deus. O lugar que não tinha comida, onde você talvez passou fome, vai ter anjo de Deus trazendo pão para você. Amém? Só que olha para o pastor, você precisa passar por ali. Por quê, irmão? A palavra é essa mesmo que você vai ouvir agora. É uma provação de Deus. Continua aqui comigo, ó, capítulo 8, versículo de número 2. Ó. Te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para fazer você se tornar uma pessoa humilde, dependente dele. Para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Olha o verso 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Que foi a mesma palavra que Jesus citou para o diabo lá em Mateus 4,4. É essa aqui que você acabou de ler. O que Deus diz para o povo de Israel? Você vai lembrar que o Senhor te deixou ter fome. Irmãos, a fome aqui não é a necessidade do alimento. Deus não deixou o povo dele ter necessidade de alimento. A Bíblia fala, ó, e te sustentou com o maná. Então você vai concordar comigo que Deus sustentou o povo dele. Eles estavam num deserto onde não tinha como plantar e colher, não dava. Então, no determinado dia em que o povo precisou do pão, a Bíblia fala que Deus fez descer do céu, junto com o orvalho da manhã,
Não era, irmãos, uma coisa assim, não é como se viesse um anjo com a bandeja na mão, não. De manhãzinha, quando o povo acordava, junto com aquele orvalho que cai de manhãzinha, descia do céu uma coisa que parecia uma sementinha de coentro. Eu acho que é assim mesmo que a Bíblia descreve. Aquilo, o chão ficava cheio daquilo. E quando o povo pegou aquilo e experimentou, viu que tinha um gosto bom. Eles pegavam aquilo e faziam com aquilo uma espécie de uma massa. Deus mandava uma massa de pão pronta do céu para o povo. Eles só tinham que pegar e preparar. Quando eles viram aquilo pela primeira vez, eles pegaram na mão e falaram: o que é isso? Essa palavra, o que é isso? Lá na língua deles é maná. Era o maná. Era o pão que descia do céu todo dia para o povo comer. Eles comiam, e eles tinham que aprender a ser totalmente dependentes de Deus. Porque eles pegavam o maná, preparavam, comiam e não podiam guardar para o outro dia. Se eles guardassem, no outro dia, quando eles iam comer, tinha bicho. O único dia que isso não acontecia era no sábado. Porque no sábado eles não podiam preparar o pão. Era a ordem de Deus que eles descansassem. Então na sexta-feira Deus mandava a porção dobrada. Quando eles olhavam tinha mais do que o comum. Eles faziam para o outro dia. Aí no outro dia o pão estava bonzinho. Eles comiam. Mas se eles tentassem fazer de sábado para domingo, daí já não dava. De domingo para segunda já não dava. Aí o pão já estava estragado, já estava com bicho. Cada dia eles tinham que confiar que Deus ia mandar. Amém? E eles comeram o maná durante todos os anos no deserto. O maná, irmão, tinha tudo o que eles precisavam. Naquele pãozinho que Deus mandava, ali tinha o carboidrato na medida exata que o corpo deles precisava, a proteína, a vitamina, era tudo. Eles comiam o maná, nem sede eles tinham, para você ter uma ideia. Só sentiam sede quando eles pecavam. Mas fora isso, o maná era o sustento perfeito para aquele povo. E o gosto era bom. A Bíblia fala que o sabor do maná era como o sabor de bolos de mel. Então era agradável no paladar. Só que a Bíblia diz no versículo 3 que a gente leu, Deuteronômio 8:3, que a gente leu. Eu fui colocando, eles foram mostrando ali o sabor do maná, eles são uma bênção, eles vão colocando lá. Mas olha o que diz, te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná. Aí alguém vai dizer: pastor, eu não estou entendendo. Deus sustentou o povo ou Deus deixou o povo ter fome? Irmãos, Deus deixou o povo ter vontade de comer. Tem gente que diz assim: pastor, eu já passei fome. Não, tem gente que nunca passou fome. Passar fome é quando você está na sua casa, você abre a geladeira, não tem nada. Você abre a despensa, não tem nada. Se você tinha uma farinha para comer, você não pode dizer que você passou fome. Se você tinha um pão duro para comer, você não passou fome. Você passou vontade de comer. Por quê? Quando eu era criança, eu lembro que às vezes dava vontade. Você vê uma outra criança passando com um pacote de bolacha, não tem isso? Passando com um Danone. Eu estava comentando esses dias com os irmãos aqui, pessoal, essa geração de criança de hoje eu não entendo. Eu compro o Danoninho, compro o iogurte para o meu filho, estraga na geladeira. Eu olho e falo: meu Deus do céu. Na minha época isso aqui era ouro. A gente lambia até sair a tinta do negócio. É verdade ou não é? A gente passava o dedo até furar o potinho, irmão. A criançada de hoje vê aqui, não sei o quê. Quando aparecia aqueles pacotes de biscoito, bolacha recheado, irmão, a gente batia o negócio até sair o negócio lá, irmão, e comia, né? Hoje em dia fica lá guardado e estraga. Eu falo: meu Deus, não entendo essa criançada de hoje. Eu hoje, olhando assim para a minha vida, eu posso dizer para você, eu não passei fome. Graças a Deus sempre teve o arroz e o feijão. Amém? Deus abençoou meu pai e minha mãe, o arroz e o feijão teve. Mas eu passei vontade. Tinha dia que dava vontade de comer uma carninha, não tinha. Tinha dia que eu tinha vontade de querer a bolacha, não sei o quê. Tanto é que eu já até contei para vocês que quando eu fui pastorear minha primeira igreja e eu recebi minha primeira ajuda naquela época, irmãos, eu tinha quase 20 anos, 19 anos, pensa comigo. Já era homem, já tinha barba, 19 anos. Quando eu recebi minha primeira ajuda, eu lembro que eu liguei para o irmão aqui de São José dos Campos, que era ele que cuidava da parte financeira da igreja, vamos dizer assim. Eu liguei e falei: é Cleiton o nome dele. Falei: Cleiton,
Eu recebi um dinheiro aqui na minha conta, eu fui ver agora, ele falou, não, Alex, agora que você está fazendo a obra, a igreja vai te ajudar, vai te manter. Irmão, mas eu fiquei tão feliz, o que eu fiz? Eu fui no mercado, comprei bolacha, comprei Danone. Parecia uma criança, irmão. Eu voltei do mercado, quase que eu voltei assim. Eita, nós, coisa boa, pessoal. Meu Pai amado. Vai o pastor, né, irmão? O pastor, o homem de Deus, sentar na frente da televisão para ver o Chaves comendo bolacha. Mas irmão, era criança. Por que foi isso? Eu nunca passei fome, mas eu passei vontade. Deus nunca vai deixar você ter fome, Ele vai te sustentar. Mas de vez em quando, olha para o pastor, virá essa vontade e Deus vai permitir. Como ele falou, para saber o que está no seu... Irmão, o homem que é casado, que tem uma esposa, ele não tem fome. Me desculpe, os irmãos vão entender o que eu estou falando. Ele tem uma mulher em casa, ele tem tudo o que ele precisa. A sua esposa, homem casado, tudo que você precisa numa mulher, a sua tem. Ela não é diferente da atriz lá da televisão, da dançarina lá ela não é. E muito provavelmente a sua deve ser bem melhor. Mas por que eu estou falando isso aqui para você? Às vezes, o homem ele é casado há 10, a 20, a 30 anos, e aí começa a vir aquele demônio, aquela tentação do diabo. Ó, aquela lá é melhor, aquela lá é diferente da sua. Mentira. Só que essa tentação vem. Você já tem o maná. Nós que somos de Deus, nós vivemos de toda palavra que sai da boca. Irmão, eu tenho Jesus, eu não preciso de mais nada. Toda vez que eu vou abençoar a comida, quando eu como, você pode perguntar para os irmãos que almoçam comigo. A minha oração para abençoar a comida ela é bem simples. Eu oro assim, Senhor, abençoe o alimento, obrigado por ele. Que ele me dê a força e a saúde que eu preciso. Que o Senhor abençoe minha casa, a casa dos meus irmãos, dos pobres, necessitados, suprindo eles de pão. E eu te agradeço porque o Senhor é o pão da vida. O Senhor é o alimento verdadeiro. Essa é a minha oração. Jesus é o meu alimento. É Ele que me sustenta. Eu posso até não ter o pão, mas se eu tenho Jesus, eu tenho tudo o que eu preciso. Amém, irmão? Você que é casado, você tem Jesus. Pastor, eu não tenho, pastor, a minha esposa. Sabe, eu tenho uma mulher em casa. Uma senhora falou para mim um tempo atrás, e os irmãos vão entender. Ela disse assim, pastor, eu sou viúva de marido vivo. Eu falei, mas a senhora é de Jesus. A senhora tem Jesus. A senhora vive da palavra que sai da boca de Deus. Eu estava falando ontem para os jovens. Às vezes, irmão, começa a vir aquela tentação, sabe? Aquela necessidade de afeto. Não é só a parte da tentação de cometer o pecado, que é claro que vem também. Mas às vezes o que sente vontade, o que a pessoa sente vontade é ter alguém para sentar no sofá e abraçar, assistir o filme, comer uma pipoca. Não é verdade? Ah, pastor, eu queria tanto ter um xodó. Eu quero tanto um amor. Mas pastor, não sei, quando eu olho para a igreja, porque eu quero um homem de Deus, pastor. Quando eu olho para a igreja, pastor, está difícil. Está parecendo deserto, pastor. De vez em quando aparecem uns calangos. Mas está difícil, pastor, porque não dá não. E aí sabe o que acontece? Olha para o pastor. Aí vem a fome, mas não é a fome. Porque Deus está te sustentando. Você tem Jesus, você não precisa pecar. Mas vem a vontade de experimentar uma coisa. O povo, olha para o pastor. Eles comiam o maná todo dia. Você acredita que chegou uma hora que eles começaram a reclamar do maná? Quem já leu isso na Bíblia? É isso que eu estou falando. Chegou uma hora que eles começaram a falar, a gente não suporta mais o gosto desse maná. Ah, que vontade de comer as cebolas lá do Egito. Está na Bíblia. Sabe, irmão, irmã, quando você está com fome e a pessoa fala, eu vou lá fazer uma comida, ela pega a cebola, pica e bota na panela, com um dedinho de azeite, aí começa a subir aquele cheiro. Sabe aquele cheiro evangélico? Sabe aquele cheiro? Você sente aquele cheiro, hoje eu me acabo. Né? Aquele cheiro gostoso. Olha para o pastor,
O povo lá em Israel estava com saudade do cheiro da cebola, das panelas de carne que eles diziam que comiam. Era resto dos egípcios. Os egípcios comiam, não está sobrando, vai estragar, dá para os escravos lá. Eles começaram a sentir saudade dos restos do Egito. Irmão, de vez em quando o diabo vai começar a oferecer resto para você. A menina da igreja: pastor, eu quero tanto um namorado, mas na igreja está difícil, está o deserto. Aí lá na faculdade aparece, na escola, mas não é de Jesus. No trabalho, amém? E o cidadão, nossa, no começo, meu Deus do céu, ele é romântico. Não, eu nunca vou proibir você de ir para a igreja. Eu não tenho a mesma fé, mas eu respeito. Às vezes ele até vem para a igreja com ela. Ou ela vem para a igreja com ele, né? Ele quer tanto uma namorada aqui na igreja, uma menina de Deus, mas está difícil. Aí lá na escola aparece, no trabalho aparece. E ela não quer saber de Jesus, mas para conquistar, às vezes ela até vem para o culto, vem para a igreja, senta, ou vem para dar até uns glória a Deus. O pastor fala, passa lá o envelope, ela pega até envelope da oferta, ó. E ele já olha e já fica, Jesus, obrigado, é o presente de Deus, é laço. Se ela não está firme com Jesus, logo, é só botar o trem no dedo, irmão, já era, não quer mais saber, não vem mais. Ele é a mesma coisa. Às vezes nem espera colocar o trem no dedo, os irmãos já entenderam. Já conquista o que quer antes, meu irmão. Aí depois fica a pessoa largada aí, o coração judiado, triste. Lembra, eu tenho Jesus, eu tenho o que eu preciso. Olha que coisa séria. Versículo de número 4. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Irmão, imagina, a roupa nunca ficou velha. Eles usavam todo dia no deserto, irmão, aquela poeira. Andando com aquele calçado, olha para o pastor, a roupa continuava boa. O sapato continuava novo. Mas vamos concordar com uma coisa. De vez em quando vocês não acham que eles tinham vontade de ter uma roupinha nova? Sim ou não? Eu falei para os jovens ontem, irmão, eu devo ter mais ou menos umas 100 gravatas, se eu não tiver mais. Eu nunca parei para contar, não. Um dia eu vou contar e vou falar para vocês. Nossa, pastor, quanta gravata. Irmão, eu sou pastor há 20 anos. Eu compro uma, vou comprando outra e vou guardando, está lá. E olha que eu já dei bastante também. Só que olha para o pastor, tem dia, irmão, que eu abro a gaveta lá, agora não está na gaveta, agora está nos cabides. A Daiane mandou tirar da gaveta, e lá em casa manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então eu peguei e pendurei tudo nos cabides. Eu estou com uns 4 ou 5 cabides cheios de gravata. Tem hora que eu olho lá e eu falo, meu Deus, eu queria tanta gravata para usar. Tem um monte. Mas eu já usei todas 2, 3, 4, 10 vezes, sei lá. Tem hora que eu olho e falo, eu vou para a igreja hoje, o irmão vai falar, eu já vi aquela gravata do pastor. O irmão não, porque o homem não repara, mas as irmãs, né? As irmãs olham e falam, eu gosto quando o pastor vem com aquela. Porque você já está coço. As irmãs, o homem não tem tanto isso, né? Mas as irmãs parece que tem um negócio de gostar de sapato, né? Aí a irmã tem lá, irmão, ela tem 200 pares, mas tem dia que ela abre e ela fala, nossa, não tem nenhum. Roupa, né, irmã? Não é verdade? Você tem roupa que não acaba mais, você abre o guarda-roupa. Puxa, mas não tem uma roupa para usar hoje. Você tem. Olha para o pastor. O que você quer é uma coisa diferente. Olha para o pastor. Deus deixou o povo dele ter vontade. Vocês vão aprender. Ó, o que você tem não vai estragar. Vocês estão entendendo? O pão para você se manter de pé, trabalhar forte, nunca vai faltar. Mas Deus te deixou ter vontade. Por quê? Porque lá na frente, quando eu colocar vocês na terra, é isso que Deus está dizendo. Quando eu colocar vocês na terra, de vez em quando vocês vão ter vontade de pegar coisas que vocês não podem pegar. Se vocês não estiverem preparados agora, vocês vão pôr a mão. E aconteceu. Depois, quando Josué... Olha que história. Depois, quando Josué pegou o povo e entrou com o povo na terra prometida, a primeira grande cidade a ser conquistada era Jericó. Deus derrubou o muro de Jericó, os homens entraram e conquistaram Jericó. Diga amém. Só que Deus tinha dito, tudo que está na cidade é do Senhor. A primeira conquista, Jericó era a primeira, lembra? A primícia é de Deus. Não põe a mão na primícia.
Deus tinha falado, é do Senhor, não ponham a mão. Não é que um homem chamado Acã, ele entrou dentro de um lugar e ele viu uma boa capa babilônica, uma roupa chique, cara. Agora imagina ele 40 anos com a mesma roupa. Deus não deixou envelhecer. O mesmo sapato. Na hora que ele olhou aquilo e falou, isso aqui vai ser meu, quero nem saber. Irmão, pegou. E pegou outras coisas também. Levou para a casa dele. Depois de Jericó tinha uma cidadezinha chamada Ai. A palavra Ai significa monte de ruínas, é nada. Para quem tinha derrubado Jericó, Ai caía com um sopro. Não é que os homens de Ai botaram os homens de Israel para correr? Israel passou vergonha. Josué foi orar a Deus, Senhor, por que a gente não venceu? E Deus falou para ele, porque alguém tomou do anátema. Alguém pôs a mão naquilo que não era para colocar, e era o Acã. Deus, irmão, hoje, talvez Ele está deixando você passar por uma luta, Ele está permitindo. Porque amanhã, quando você tiver muito, porque Deus vai dar muito para você. Mas tem gente que acha, eu tenho muito, então eu posso pegar o que eu quero. Não, tem coisa que você não pode. Tem coisa que é de Deus. Eu lembro, irmão, de uma época que eu não sabe o que é ser passar meses sem ganhar nada, sem ter um centavo. Eu lembro disso. Um dia, quando eu peguei um trocadinho, eu peguei e coloquei no envelope do dízimo para levar. Quando eu tirei o envelope do bolso assim para falar para o pastor, pastor, está aqui meu dízimo. O pastor olhou e falou, não, eu peguei o envelope para entregar para o pastor olhou e falou assim, irmão, já falei que não pode colocar envelope no bolso, porque o obreiro, quando ele pega o envelope que você entrega, ele não pode pôr no bolso dele, tá? Não pode, é errado. Mas pastor, o obreiro vai roubar? Não, às vezes não é nem que ele vai roubar, mas alguém pode pensar. Então, mas era o meu dízimo. O pastor, irmão, já falei que não pode pôr no bolso. Eu falei, não, pastor, esse é o meu. Ele é o seu? Ah, tá bom. Ele não estava acostumado a me ver dar dízimo, mas não é porque eu não era dizimista, é porque eu não tinha. Era raro, aí alguém me deu dar 10 reais, eu fiquei todo feliz, botei R$1 no bolso e fui lá entregar para o pastor. Hoje eu estou pulando muito, né, irmão? Eu fui entregar, irmão. Quando eu tirei do bolso, olha para o pastor, hoje eu posso falar para você com alegria, irmão. Hoje, se Jesus me desse aí uma bênção de 1 milhão, eu entregaria 100 mil com alegria. Sabe por quê? Porque eu aprendi que o que não é meu, o que é de Deus, é de Deus. Mas tem gente aqui, meu irmão, que se Jesus der 1 milhão para ela, não vai dar o dízimo não, ela vai fugir para Acapulco. Ela vai se esconder em algum lugar, irmão. Eu falo porque eu já vi, irmão. Eu vi, teve uma senhora, não vou contar onde foi, nem quando foi. Ela ficava orando, pastor, ora, porque tem um dinheiro grande, eu vou ser fiel, não sei o quê. Irmão, no dia que ela recebeu, a gente orou, ela recebeu, ela sumiu da igreja. Ela comprou 2 casas com o dinheiro, mas não deu o que era de Deus. O marido dela foi na igreja procurar a gente. Pastor, vai lá orar pela minha esposa, porque ela está... A gente foi na casa dela, irmão, ela estava perturbada, vendo vulto, ouvindo voz. Ela não deu o que era de Deus. Não estou jogando praga, falando que se você não der o dízimo, você vai ficar endemoniado. Não é isso. Mas você vai ver que você não vai ser feliz, você não vai ser abençoado, você vai trazer maldição para a tua vida. Deus está deixando hoje, porque você vai estar bem treinado. Amanhã você vai estar nas coisas grandes de Deus. E você vai ser fiel quando você estiver lá. Eu quero terminar lendo aqui para você, versículo 5. Confessa, pois, no teu coração. Assim como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor o teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te coloca numa boa terra. Agora começa o que Ele vai fazer. Terra de ribeiros, de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo, cevada, vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, nada te faltará nela. Hoje é o maná, mas amanhã você vai poder escolher. Aleluia. Eu lembro do dia que a opção que eu tinha era se o arroz ia ficar em cima do feijão. Tinha dia que eu comia arroz com feijão, tinha dia que era feijão com arroz, que tem que dar uma variada, né, irmão? Às vezes você coloca por cima. Teve época que foi assim. Hoje, para honra e glória do nome de Jesus, se eu quiser comer uma carninha, eu posso comer. Deus me fez isso. Vocês que estão aqui, tem gente que já passou por isso e sabe do que eu estou falando. Mas a questão é, hoje você pode comer com abundância? Posso. Não esqueça de onde isso veio.
não veio da sua mão, veio de Deus. Vamos continuar lendo, ó. Versículo 9. Terra em que comerás o pão sem escassez, nada te faltará. Terra cujas pedras são ferro e cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus, que boa terra te deu. Quando você passa pelo caminho, pelo processo, e você termina de comer, você agradece a Deus, obrigado. Olha o que o Senhor me deu. Você não murmura, não reclama, ou fica cheio de vaidade. 11. Guarda-te, para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, seus juízos e os estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiveres aumentado as tuas vacas, ovelhas, e se acrescentar prata e ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Você vai ter muito, você vai ser muito abençoado. Vacas, ovelhas, ouro, prata, vai recebendo. Deus vai fazer tudo isso. Mas o seu coração não pode se elevar e você falar, eu consegui isso aqui porque eu sou isso, eu sou aquilo, Rabi. Não é mesmo. Eu não tenho nada do que eu tenho hoje pela minha força, tudo veio da mão de Deus. Eu tenho certeza, eu sei de onde eu vim, eu sei que não era para eu estar aqui. Foi o Senhor que me trouxe aqui. Aleluia. Irmão, foi Deus que trouxe você aqui. Você quer ouvir uma boa coisa? O Deus que te trouxe até aqui vai te levar muito mais além. Mas hoje talvez Ele vai deixar você passar uma vontade. Você vai ter que ficar um tempo com aquela roupa no corpo. Para quê? Para que amanhã, quando você estiver sentado na mesa com tudo que você tem vontade, você agradeça. Senhor, obrigado, eu sei que foi a tua mão que me deu. Nunca se esqueça dessa palavra. Quem entendeu, diga amém. Nós vamos preparar o coração para participar da Santa Ceia do Senhor. Irmão, eu vou dobrar o joelho aqui no altar. Se você puder e você quiser, você pode dobrar o joelho aí onde você está também. Em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, eu venho a Ti nesse momento, juntamente, ó Deus, com o meu povo, com a minha igreja, que o Senhor me deu a cuidar, a pastorear, de joelhos dobrados, Pai, buscar a Tua face, o Teu poder. Pedi, ó meu Deus, em nome de Jesus, graça e misericórdia. Tua palavra diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas um que como nós em tudo foi tentado, mas não pecou. Então podemos ir diante do trono da graça para receber graça e misericórdia. Pai, aonde eu pequei, aonde eu falhei contigo, me perdoa. Glória a Deus. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a ceiar com celestial maná, com celestial maná que de graça Deus te vem faminto, tua alma sacia. Vem cear, o mestre chama. Vem cear, vem cear. Mesmo hoje, os obreiros, poucos pães multiplicou, poucos pães multiplicou, água em vinho. Vem faminto, coma do pão, pode comer. Vem cear, vem cear, o mestre chama. Vem cear, levante o cálice. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou em suas mãos. Tu te pode saciar. Pedro, dado graças, entregou aos discípulos e disse: tomai todos e bebei. Poucos pães. Esse cálice é o Novo Testamento, a nova aliança no meu sangue. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue. Pode beber do cálice agora. Vem faminto,
Coloca o copinho do lado para ele não atrapalhar você. Levante as mãos, toda a igreja, e comece a dar glória a Deus. Isso, vamos dar glória, vamos dar glória, vamos adorar. Você pode, irmão, você pode gritar, aleluia. Você pode dar aquele brado de louvor, de glória a Deus. Você pode pular, bater palmas, você pode adorar agora. Oh, te exaltamos, Senhor. Tu és lindo, maravilhoso. Não há outro como tu. Tu és o único Deus, Salvador, Senhor da nossa vida. Digno de honra, digno de glória. Aleluia. Ribalabala canta, labalaba shuri, balabala canta, labalabalaba. Isso, vai dando glória a Deus, irmão. O poder de Deus vai descer agora. A unção de Deus vai descer, vai cair nesse lugar. Oh, e canta la balaba shuri balabala canta la balaba shora balabala balabala. De balabala canta la balaba ribalabala. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Irmão, irmã, agora nós vamos fazer a oração do milagre. Dê a mão para a pessoa que está do teu lado. Agora abra os braços. Levante a mão do seu irmão sem machucar ele, sem ferir ele. Isso, toda a igreja agora. Isso, pode fechar o corredor do meio. Chega mais perto assim do meio. Isso. Abre bem os braços assim, toda a igreja. Levante as mãos, Jesus. Nesta hora, Pai, nós formamos a maior corrente de poder, de libertação, de unção, de milagres da cidade de Taubaté. Que o poder do Senhor desça, que a unção do Senhor desça aqui nesse lugar. Porque nesse momento os doentes serão curados, os oprimidos serão libertos. O mal que está lá na família, na casa dessa pessoa, não vai resistir, não vai suportar o poder do meu Deus. Eu determino toda a obra do diabo, todo espírito maligno, todo demônio, vai, fecha o olho, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, tudo que não presta vai saindo dessa família, vai saindo dessa casa. Sai do corpo dessa pessoa a infecção, a inflamação. Sai o vírus, a bactéria, a doença. Toda obra maligna, toda obra do diabo agora saia, 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 em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Irmão, tem um anjo de Deus visitando você agora. Jesus venceu no deserto. Nós vencemos para a glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Labababa shuri me canta, labalabalabalaba. Oh, levanta a mão do seu irmão. Aleluia, aleluia. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Diga obrigado, Jesus. Vamos aplaudir o nosso Senhor, irmãos, bem forte.